Mas não tem conflito de interesse? Como assim? Bom, se o Mário é a pessoa que é o presidente do clube, né? É o comandante do clube. Ele, obviamente, está participando, se não liderando, certamente liderando a escolha, ou pelo menos essa pré-escolha de candidatos a assumir a SAF do Fluminense. Isso não gera esse conflito de interesse, onde ele pode, por exemplo, né, estar condicionando a participação dele na SAF? Olha, eu entendo que não, pelo seguinte. São muitos os casos, mas muitos, de empresas, quando são vendidas, terem como uma das cláusulas na venda a permanência dos gestores por um determinado período. Por várias razões, seja para não competir com a empresa, se sair... Mas o Fluminense não é uma empresa privada, né? Peraí. Você me perguntou conceitualmente. Vamos lá, o Fluminense não é uma empresa privada. É uma associação sem fins lucrativos. Muito bem. Mas que está sendo administrada por um determinado administrador. Né? Eleito por aquele período. Eleito por aquele período. Então, esse administrador, ele está fazendo a gestão dele, e essa gestão, se por acaso tiver a capacidade de atrair um investidor, seja lá qual for, que aliás é importante que se diga, se houver um investidor, ele não é aprovado pelo presidente sozinho. Ele vai ter que ser levado para o conselho deliberativo do clube, que vai discutir, que vai votar, que vai aprovar ou não. Então não é uma decisão do presidente, seja ele quem for. Mas, para não fulanizar a discussão, imagina o seguinte: o investidor fala assim, olha, eu sou um investidor financeiro, porque tem vários tipos de investidores. Tem investidores que não aceitam que a pessoa continue. O cara quer assumir, eu quero assumir o futebol, eu vou fazer melhor. Agora tem outros, não, eu quero investir aí porque a gestão está boa e eu quero manter esse gestor cuidando do meu investimento. Por que é que o investidor que está colocando o dinheiro no clube não tem o direito de escolher quem ele quer para ser o gestor do patrimônio dele? Porque o patrimônio passa a ser dele. Se ele passa a ter 90%, ou 70%, ou 60%, seja lá quanto for, ou 51%, eu não sei qual é, não tem essa concretude para avaliar o caso aqui específico do Fluminense. Mas a decisão de quem vai gerir o Fluminense depois de um investimento onde o investidor passa a ser o sócio majoritário é do investidor. Por que ele não tem liberdade de escolher o Mário, o Ilan, o Leandro, a Amanda, o Pedro? É dele. Agora, se a outra pessoa vai aceitar ou não, também é a decisão dele. Mas é ético isso? Você entende como ético do lado do presidente do clube? Não, porque a minha pergunta a você é o seguinte: por que um investidor que vai botar bilhões, né, de investimento num clube e naturalmente quer ter lucro, um investidor quer ter lucro. Quem compra uma SAF, quem bota aqueles bilhões ali quer ter lucro. Por que ele vai escolher dentre dezenas, centenas, milhares de pessoas possíveis que ele poderia escolher com qualificação técnica para assumir como CEO do clube? Por que ele vai escolher exatamente o cara que está negociando com ele essa possibilidade dele ser o investidor? Bom, eu consigo ver... E que não é um especialista, né, na gestão. Lá. Não, eu consigo enxergar várias razões para algo desse tipo acontecer. Primeiro, por que é que o investidor está fazendo esse investimento? Ele pode olhar e falar, eu confio nessa gestão. Está me apresentando aqui uma evolução, está me apresentando um plano. Depende de como esse investimento vem. Se for um investidor abutre, daqueles que querem tomar o poder da empresa ou do clube, ou seja lá do que for, é claro que não vai ter espaço para isso. Mas, pelo que eu tenho acompanhado, o Fluminense não está discutindo a SAF da maneira que os outros clubes discutiram. Não está discutindo com a pressão que o Botafogo discutiu, ou que o Vasco mesmo discutiu lá atrás. Até onde me consta, os salários estão em dia. Bem diferente do que era o caso desses outros clubes, que o salário não estava em dia, o direito de imagem não estava em dia, um monte de problema, um monte de penhora acontecendo toda hora. Eu não vejo isso recentemente no Fluminense, todo dia uma penhora. Mas tem uma dívida de quase 800 milhões de reais, né? Olha só, a dívida... Equacionada no médio prazo, no longo prazo? Esse é um bom ponto. A dívida é um problema, mas se ela estiver equacionada, ela não constrange o seu fluxo de caixa. Se não constrange o seu fluxo de caixa a ponto de você precisar buscar um investidor de qualquer maneira, na Black Friday, o Fluminense tem muito mais chances para negociar com esse investidor do que aquele que está pressionado, precisando pagar, enfim, sem dinheiro nenhum.
Então esse é um ponto importante para a gente compreender esses cenários que a gente tem pela frente. Agora, eu me pergunto, por que é que o investidor não pode escolher quem ele quiser? E se ele quiser o Mário, o Pedro, o Ilan, ele tem o direito de chamar. Essa é uma decisão que não cabe a nós, que estamos aqui assistindo isso de camarote, né? Tomar. É uma decisão do investidor. Se o investidor quiser, por que ele não pode? Mas ele, para ser aprovado, vai ter que passar pelo Conselho Deliberativo e pelos sócios do Fluminense. Provavelmente. Sócios proprietários. Assembleia, não, acho sócios proprietários? Bom, olha só, eu não estou com o estatuto aqui, mas eu acho que pela importância dessa decisão, a Assembleia Geral deveria ser o fórum para isso. Como foi no Botafogo. O Botafogo aprovou a história da SAF na Assembleia Geral. É uma decisão muito importante. Imagina, o principal ativo... Quem participa da Assembleia Geral? Só para a gente ter isso bem didático aqui. São só os conselheiros? Não, todos os sócios. Todo mundo que vota todos na eleição. Sócios. Todos os sócios. Mas o sócio torcedor hoje vota, desde que esteja no Rio de Janeiro, vota presencialmente. Não, ele também participa disso? Deve ter também alguns critérios de regularidade nos pagamentos. Quanto tempo está também como sócio? Tem que ver os critérios, tem que olhar o estatuto lá e ver. Mas a Assembleia Geral é o órgão máximo do clube. E como é feito isso? É um plebiscito? Estatuto, não, é uma eleição? É como se fosse uma eleição. Como é que você tem os votos, né, o posicionamento de cada sócio do Fluminense? Tem que... uma eleição. Nem você faz para presidente do clube. Ou para os membros do conselho. É um plebiscito lá, provavelmente, alguma coisa assim. É isso? Num formato de plebiscito? Acredito que sim. É a Assembleia Geral. A eleição do presidente é feita pela Assembleia Geral. A Assembleia Geral pode ser um bom fórum para isso. Mas tem que ver o estatuto. Tem mais pergunta aí? Puxa aí pra gente mais pergunta da galera que tá com a gente. Obrigado, galera, pela grande audiência aqui. Muito obrigado. Peço o like aí pra vocês, se puder. Manda chat, manda superchat, se inscreve no canal. Vamos dar uma olhadinha aqui no que tem de pergunta aqui pro Pedro Trengraus, que é uma das maiores autoridades em SAF no Brasil. O André Coelho diz o seguinte: Pedro, qual molde de SAF você considera ideal pro Fluminense e qual seria o pior? Eu fiquei um pouco ressabiado com aquela notícia do interesse daquele grupo derivado da BTG, sem experiência com o futebol. Bom, na minha opinião, o melhor para o Fluminense seria abrir o capital na Bolsa de Valores.